Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora, bora falar sobre Canu. Canu que tá preocupando e as notícias iniciais não são muito boas. Obviamente, precisamos ainda ter uma oficialização, mas as notícias que saem é que Canu não deverá voltar já no próximo jogo. Vou trazer aqui informações da Gabriele Gomes para trazer mais para vocês. Bora também falar aqui, já começar a falar sobre Bahia e Cruzeiro. Gabigol, Dudu, como é que tá a situação desses caras? E outra coisa, vou trazer aqui alguns dados do Cruzeiro para vocês. E outras, assim, sinceramente, sendo bem sincero, eu acho que o Bahia tem condições de fazer uma boa partida lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro e trazer ponto, ou até trazer pontos. Da mesma forma que eu falei sobre o Nacional, eu acho que é um jogo que o Bahia tem sim condições de trazer. Eu acho que o estilo de jogo do Cruzeiro hoje se encaixa bem para o jogo do Bahia. O Cruzeiro vai ter que sair para o jogo, e o Cruzeiro é um time que dá bastante espaços, espaços generosos, inclusive, na sua defesa, e é um time que toma bastante gols. Então eu acho que se encaixa bem com o jogo do Bahia, e eu acho que o Bahia pode fazer uma grande partida. Bora falar sobre isso e muito mais. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui, ó, desse lado aqui, ó. Deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai propagar o nome do nosso Bahia e o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Quero começar esse vídeo trazendo para vocês aqui algumas informações bem interessantes com relação a dois jogadores que estão se destacando muito aqui no Bahia. Artilharia também para ele. Pulga marcou seu segundo gol na semana e chegou a 7 no ano, empatando com Lúcio e Eric no topo do ranking da temporada. Tá aqui o nosso fantástico Eric Pulga, raçudo demais, além de muito boa qualidade, raçudo, se entrega em campo, deixa tudo dentro de campo. E outro jogador que merece destaque, Garçom agora isolado no ano. Juba cravou sua quarta assistência nos últimos 5 jogos. Quarta assistência nos últimos 5 jogos. Além de um tento, né, ter marcado no período. Ao todo, desde setembro de 2023, são 15 passes para o gol com a camisa do Bahia. Então aqui são dois jogadores, como eu vou falando, né, direto, dois dos principais jogadores do Bahia na temporada são dois jogadores que vieram da segunda divisão. Luciano Juba e Eric Pulga. Você vê que a prospecção bem feita, isso é uma regra. O jogador vindo a se destacar na Série B é regra porque vai se destacar na Série A? Não. Mas se você fizer uma prospecção bem feita, fizer uma análise bem feita, e os scouts do Bahia, eles têm acertado bastante, obviamente que vai errar em alguns, mas eles têm acertado bastante, e tomara que continue assim. Os jogadores estão sim dando frutos. Jogadores com barriga vazia, como a gente fala, Luciano Juba, Eric Pulga, jogadores que querem crescer na vida. O Bahia tem estrutura para isso, o Bahia tem um bom time, e que o Bahia consiga prospectar mais jogadores barriga vazias e com qualidade técnica para poder deixar o nosso time ainda mais forte. Parabéns a Eric Pulga, parabéns a Luciano Juba, que continuem jogando sério como vocês estão jogando, com muita competência, profissionalismo, que vocês têm muito para crescer ainda. Galera, bora falar agora sobre Gabigol, Cruzeiro e também sobre Dudu. Eu quero começar falando para vocês o seguinte: o Cruzeiro, nas últimas 5 partidas, 1, 2, 3, 4, 5, o Cruzeiro perdeu 3 jogos, o Cruzeiro venceu um jogo e o Cruzeiro empatou uma partida que foi contra o São Paulo fora de casa. O único jogo que o Cruzeiro venceu foi justamente contra o Mirassol, mas tem um detalhe: o Mirassol perdeu um pênalti, tá? O jogo estava 2-0 para o Cruzeiro, o Mirassol teve um pênalti, perdeu o pênalti, aí se eu não me engano a bola saiu para escanteio, não lembro direito o que aconteceu, só que aí depois o time do Mirassol foi lá e fez 2-1 ainda no primeiro tempo e terminou assim, ou seja, o Mirassol teve a oportunidade de empatar o jogo, não conseguiu, perdeu o pênalti, e mesmo assim o jogo foi bem difícil. E o Cruzeiro perdeu para o União Santa Fé, perdeu para o Internacional, perdeu para o Muxuc Runa,
Perdeu para um Chuquihuna em casa, lá no Mineirão, e empatou com o São Paulo no último jogo. Ou seja, o Cruzeiro é um time que toma bastante gols. Nos últimos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro tem tomado gol em praticamente todos. Os últimos 5 jogos, o Cruzeiro tomou gols em todos. É uma zaga que dá espaço e o Bahia tem que procurar se aproveitar disso. Alguns dos jogadores medalhões que foram contratados pelo Cruzeiro, inclusive alguns que eram desejos de muitos torcedores do Bahia, como por exemplo o Gabigol, Gabigol ficou na reserva no último jogo contra o São Paulo, jogo que inclusive o Cruzeiro empatou em 1-1, jogando fora de casa. Dudu e Gabigol começaram no banco de reservas, Dudu entrou no decorrer da partida, mas Gabigol não. Dizem algumas línguas que o treinador do Cruzeiro barrou o Gabigol. Né? Dizem que ele barrou, acha que o Cruzeiro jogaria melhor e tal, uma série de fatores que ele disse na coletiva, mas algumas pessoas falam que ele barrou Gabigol. Dudu ainda entrou no decorrer da partida. Bora ver o que vai acontecer, se ele vai jogar contra o Bahia, se ele vai continuar no banco de reservas contra o Bahia, ou se ele vai voltar contra o time do Bahia. A verdade é que o Cruzeiro deixa bastante espaço e o Bahia precisa se aproveitar. Bora falar agora sobre Canu. A situação de Canu é uma situação um pouco mais delicada. Canu saiu ainda no primeiro tempo contra o time do Mirassol, foi substituído por David Duarte, que teve bastante trabalho e teve bastante dificuldades, inclusive, para marcar os jogadores do Mirassol. Perdeu alguns duelos, né? Porque a velocidade não é o forte do David Duarte. E bora ver aqui o que a Gabriele Gomes vai trazer de informação com relação a Canu. Bora ouvir. Essa partida, um jogador importante saiu machucado, estou falando do zagueiro Canu. Será que é grave? Não a situação do jogador. Boa tarde, Gabriele Gomes. Como é que está a situação do zagueirão do Bahia? Muito boa tarde, Danilo. Boa tarde a você acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Antes mesmo de explicar essa situação, tudo que teve com o Canu ontem, eu já adianto aqui que o Canu é desfalque na partida de quinta-feira, quando o Bahia encara o Cruzeiro fora de casa em mais um confronto do Brasileirão. Ele que não tem condições de jogo, vai passar por exames hoje, nessa segunda-feira. A tendência é que o resultado saia amanhã ainda, então o Rogério vai saber com certeza que ele não tem nenhuma condição de jogo para essa viagem que vai acontecer na quarta-feira. O Canu, que ontem foi substituído logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o Rogério, que precisou fazer uma substituição forçada e colocar o David Duarte em campo, ele sentiu a panturrilha direita. Ele até levanta tentando continuar a partida, mas ele diz que não tem mais condição, ele sai de campo no carrinho, na maca. Quando chega no banco de reservas, ele chega mancando muito e relatando muita dor, que estava sentindo muita dor. Tanto que ele não consegue nem descer sozinho para o banco de reservas, conta ali com a ajuda dos companheiros, né, como o Acevedo e também o auxiliar Charles Embert. E na coletiva pós-jogo, na entrevista que o Rogério Ceni deu, ele fala sobre essa baita dor de cabeça que a lesão de Canu pode dar e oferecer ao time na quinta-feira. Vamos ouvir o que disse o treinador. Parece uma lesão muscular, panturrilha. Deve ser isso, não sei. Com certeza impacta, porque é um jogador a menos que você tem para girar, automaticamente vai ter que desgastar outros mais. Tem o Gabriel lesionado, que nós não temos ainda um prognóstico para a volta, então, sem os dois, fica um pouco mais apertado, vamos ter que encontrar soluções, como nós sempre tentamos encontrar, seja de uma improvisação, seja de um garoto da base, como, por exemplo, o Fred, o Cauã que está lá. Vamos ter que se virar, acontece com todo mundo, aconteceu hoje conosco. Tá aí o Rogério Ceni. Antes de encerrar aqui nosso ao vivo, uma passadinha rápida na programação do Bahia. Hoje, segunda-feira, é dia de folga. O Tricolor se reapresenta amanhã pela manhã. Na quarta-feira, também pela manhã, mais uma atividade. E à tarde, viagem para Belo Horizonte, porque quinta-feira tem mais um jogo nessa maratona doida de jogos que o Bahia tem vivendo na temporada. Danilo. Tá aí, galera, para vocês, Gabriele Gomes, a competentíssima Gabriele, sempre trazendo informações importantes com relação ao Bahia. Canu fora da próxima partida contra o time do Cruzeiro. Acredito que quem deve entrar vai ser o David Duarte, porque Gabriel Xavier também está lesionado, agora Canu também lesionado. Torcer para não ser nada muito grave, para ele não ficar muito tempo fora, porque Canu é uma peça importante, é uma liderança dentro desse time do Bahia, tá bom? É isso, nação, vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?